Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 17, capítulo 5, terceira parte. Nós somos tolos, soberbos, pequenas criaturas. Americanos, especialmente, têm um problema sério com reverência. Nós não nos curvamos a ninguém. Não é a nossa cultura se curvar. Não é a cultura de nossas igrejas se curvarem. Não é a cultura de adoração moderna se curvar. Se curvar vai na contramão da nossa natureza decaída. Mas em algum momento vamos ter que parar, esperando que Deus submeta a cultura do seu reino à nossa cultura decaída. Ele simplesmente não pode fazer isso. A razão pela qual nós vemos tão pouco poder em nossas igrejas é porque apoiamos a doutrina do homem, esperando que Deus se submeta às nossas queridas opiniões. Ele não vai. E se queremos o seu reino na terra, assim como no céu, temos que fazer as coisas que estão fazendo no céu. No céu, eles estão se curvando. No céu não há discussão sobre se é a sua cultura ou não. É a cultura do reino. Quando nos afastarmos da nossa cultura decaída, nacional, familiar, denominacional e religiosa, e abraçar a cultura do reino de Deus, veremos o céu vir à terra novamente. Olhe Filipenses 2, do 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. NVI. Se olhássemos essa escritura literalmente, tocaríamos o chão cada vez que o nome de Jesus fosse pronunciado. Por respeito e reverência nos curvaríamos, e quando o fizéssemos, doenças, pobreza, escravidão, vícios, morte se curvariam também. Em vez disso, usamos o nome acima de todo nome como um palavrão. É tempo de submeter a nossa cultura à sua cultura. Mas essa não é a forma como o fazemos, Zack. Sim, eu sei. E os resultados falam por si. Por que existem tantas igrejas vazias em todo o mundo ocidental? Porque são pequenas torres brancas como lápides de túmulos brancos lavados, cheios de pessoas, mas sem o poder e a presença de Deus em toda a face da nossa nação? Porque nós entronizamos o orgulho individual. E Deus tem prometido que Ele vai resistir ao orgulho. Tiago 4:6. Ele não pode ser entronizado sobre o orgulho do homem. Ele não vai. Esta é a palha que quase quebrou o lombo do camelo. Quando Moisés estava conduzindo Israel do cativeiro do Egito para a terra prometida. Os israelitas eram tão orgulhosos que Deus os deixou à própria sorte, sem a sua presença. Deus lhes disse: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Êxodo 33:3. Você entendeu isso? Por que ele poderia destruí-los? Porque eles são de dura cerviz. O que significa dura cerviz? Põe a mão na parte de trás de sua cabeça. Agora, enrijeça os músculos do pescoço. Agora, tente empurrar a cabeça para baixo e para frente, mantendo os músculos do pescoço duro.
Isso é dura cerviz. De dura cerviz significa recusar a se curvar, recusando-se a submeter-se aos caminhos de Deus, aos seus mandamentos e caráter, recusando-se a submeter o seu coração para Ele, recusando-se a se curvar. Você pode imaginar qual é o ponto para entrar na Terra Prometida sem a presença de Deus? Como qualquer lugar pode ser uma Terra Prometida sem que Deus esteja lá? Isso deve servir de aviso para nós. Deus está disposto a cumprir a sua promessa para nós, mesmo que não significa ir conosco para a Terra Prometida. Qual é a promessa de Deus para você? Cura? Você quer a cura sem a presença de Deus em sua vida? Não. Ele tem prometido o crescimento da sua congregação? Um prédio novo, talvez? Quem se importa se temos uma nova instalação brilhante se for destituída da presença de Deus? Que bom é um prédio cheio de pessoas, se Deus não está lá para salvar, curar, entregar e capacitar? É apenas um enorme clube rotativo. Sem Deus não há terra prometida. Por que os cristãos são tão resistentes à humildade e submissão? Porque somos tão alérgicos ao senhorio de Cristo? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Marcos 5, 2-7. É constrangedor os demônios se dobrarem aos pés de Jesus e os cristãos se recusarem a fazê-lo. Se nós só adoramos tanto quanto este homem possuído por demônios, poderíamos mudar o mundo. Se nós apenas caíssemos aos pés de Jesus e perguntássemos: O que você quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aqui está um desafio, se você estiver disposto a aceitá-lo. Passe 40 dias, começando o seu dia como o endemoniado. Durante 40 dias, role para fora da cama. Fique com o rosto diante do Senhor e pergunte: O que você quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu garanto que vai mudar a sua vida. Irá mudar a vida de todos os quais você entrar em contato. Por quê? Porque Jesus pode trabalhar através de um coração humilde, submetido. Aquele endemoniado fez a pergunta certa na postura correta. E a resposta? Salvação, liberdade, restauração, cura, totalidade, sanidade, vida abundante. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, 6. Essa é a história do endemoniado. Ele era um homem que se humilhou de modo que Deus pudesse levantá-lo. Essa é também a história da cruz, se você tiver ouvidos para ouvir. Jesus humilhou-se a servir a vontade do Pai na cruz, e em tempo devido Deus o exaltou acima de todo nome. A cruz, como em breve aprenderemos, foi o maior ato de adoração da história. Esse é o exemplo de adoração que nos resta para seguir. Os maiores adoradores na Bíblia eram todas as pessoas que estavam dispostas a humilhar-se diante de Deus, a submeter a sua maneira, em vez de seu próprio caminho. Você pergunta: o que é adoração? Jesus definiu-o no jardim do Getsêmani. Ele enfrentou sua morte iminente.
No entanto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso é adoração. João definiu isso como seu ministério encolhido, e todos os seus discípulos começaram a seguir Jesus. Ele deve crescer e que eu diminua. João 3,30. Isso é adoração. Maria definiu isso quando o plano de Deus para sua vida significava que ela teria de enfrentar a rejeição absoluta de sua comunidade. Eu sou serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Lucas 1,38. Isso é adoração. Adoração é uma postura de nossos corações que informa todas as ações de nossa vida. Adoração é uma atitude de amor e submissão que exige ação. Porque os santos do Velho Testamento adoravam ajoelhando-se e curvando-se? Eles tiveram uma atitude curvando-se em seus corações, que informou a postura do curvar-se de seus corpos. Essa é a verdadeira humildade. E isso é adoração. Para confirmar, em ambos os testamentos, Antigo e Novo, veja isso. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, ao seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. 2 Crônicas 38. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Deus lidou com pessoas como nós antes. Ironicamente, é o coração religioso, os frequentadores da igreja, que recusarão a atender ao seu chamado. Ainda me lembro da noite que eu estava liderando louvor num santuário de uma igreja para talvez 15 jovens. Eles estavam espalhados por todo o santuário, alguns caminhando e adorando, alguns dançando, alguns sentados, alguns ajoelhados. Eu tinha acabado de os instruir a espalhar-se, encontrar um lugar onde pudessem relaxar e expressar-se ao Senhor. Como estavam adorando, um garoto grande e atlético, sem igreja, caminhou para a parte de trás do prédio com um olhar surpreso no rosto. Ele tinha andado cerca de metade do caminho até o corredor. Bateu os joelhos, levantou as mãos no ar e então se colocou de bruços sobre o tapete e adorou a Deus. Durante meia hora o garoto não se mexeu. Ele nunca havia sido ensinado sobre adoração. Ele não sabia nada sobre Deus ou a igreja ou o comportamento adequado. Ele só soube quando ele veio naquele santuário e viu que havia um rei soberano na sala. E ele reagiu em conformidade. Aquele garoto foi salvo naquela noite e ele se tornou um adorador na mesma noite. Adoração, atitude ou ação? Adoração é uma atitude ou uma ação? A resposta a essa pergunta é: a adoração é ambas. Adoração é uma atitude que motiva cada ação de nossas vidas. É por isso que a adoração não pode ser realizada por outra pessoa. Eu não faço adoração, me torno uma adoração. Quando a adoração se torna a atitude do meu coração, eu começo a ver que isso informa todas as ações da minha vida. Numa maneira, a adoração funciona como o oposto do pecado. Tanto o pecado como a adoração têm uma expressão interna e externa.
A expressão interna do pecado é a iniquidade. Iniquidade é a inclinação do coração para certos tipos de pecado. Isaías 53:5 diz que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu uma parte para curar os nossos corações de sua atração para o pecado, para tirar o que nos motiva a amar o pecado. A expressão interna de adoração é o amor, como já discutimos. A expressão interna do pecado é a transgressão. Onde iniquidade é uma motivação interna, a transgressão é a ação do pecado. Transgressão é ultrapassar um limite ou lei. Nós transgredimos quando desobedecemos a Deus, ultrapassando os limites da justiça. Isaías 53:5 diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. A cruz é a cura para a nossa motivação, tanto para o pecado e para as nossas ações pecaminosas. A expressão exterior de adoração é a submissão ao senhorio de Cristo, que é a obediência. Assim como a cruz cura nossa disposição interna e externa para o pecado, ela também motiva nossa disposição interna e externa para a adoração. A adoração é uma resposta ao que Jesus fez por nós na cruz. Então, por que você está adorando hoje? E como você está adorando hoje? A metáfora de Deus para a adoração. Como eu sei que a adoração é uma resposta para a cruz? Porque Deus disse que era exatamente igual ao casamento. Estou brincando. Meu casamento é a segunda relação mais gratificante na minha vida. Mas nós aprendemos sobre adoração através do casamento. Veja Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Essa passagem não é apenas sobre casamento, é também sobre adoração. Paulo está tentando explicar aos efésios que se eles querem ter bons casamentos, os seus casamentos têm de refletir uma boa adoração. Como funciona a adoração? Jesus se entregou para a igreja. Antes de sua noiva merecer isso, antes que ela se apresentasse, e antes que ela estivesse adorando, respeitoso ou gentil, Jesus deu a sua vida por ela. Isto é o amor sacrificial. É isso o que significa a cruz. Como a igreja responde?
respeitando Cristo e submetendo-se ao seu senhorio. Isto é adoração. Quando o mundo olha para um bom casamento, isto é o que vem. Um homem que abnegadamente ama a sua mulher, sacrificando-se por causa dela e lavando-a, não criticando-a, com a palavra de Deus. Veremos isso em maior detalhe mais tarde. Mesmo quando ela não merece isso, ele a ama, perdoa e dá-se por ela. Marido, se você agir assim, a sua mulher vai se sentir seguramente amada. Ela nunca vai procurar outro senhor, entre aspas. E quando o mundo vê uma mulher piedosa e vê uma noiva que é tão agradecida pelo amor sacrificial de seu marido, que ela responde com respeito e se submete a ele. Ela confia nele e acredita que tudo o que ele faz, faz por amor a ela. Então, ela o honra a despeito de suas circunstâncias.